Tá aí a Agora vamos dica, com certeza. passar aí para o nosso casal, Marcos e Lúcia. Eles têm um bom assunto para nós. Tá bom? Pois é, né? Boa tarde, gente. Paz seja com todos. Eu vou pedir um pouquinho de paciência. Nós vamos tentar exercitar o nosso poder de síntese. Porque quando a gente fala de um assunto tão importante quanto é planejamento, ele não se esgota tão somente nas poucas palavras que nós iremos discorrer aqui com vocês. Confesso que eu tentei ser o mais sintético possível, cortei um monte de coisa da minha fala, mas mesmo assim eu peço desculpas se vocês se sentirem enfadados, mas o assunto é deveras palpitante e vocês tenham paciência, nos ouçam, participem conosco, a gente vai fazer com que seja bem agradável, bem salutar e que vocês possam tirar bom proveito daquilo que a gente vai falar, porque nós vamos falar a respeito de planejamento familiar e planejamento familiar baseado na palavra do Senhor, amém? E utilizando os conceitos seculares, certo? O que está lá no mundo não foi feito para o mundo, foi feito para a gente tomar posse e utilizar da melhor maneira possível. Que Deus abençoe. Ô, esposa, fale. Boa tarde, pessoal. Quem se lembra dessa folhinha de papel que recebemos todos os final de ano na nossa igreja? E aí, pessoal, vocês se lembram dessa folhinha de papel aí? O que é essa folhinha de papel? Na realidade, essa folhinha de papel é o projeto de vida do ano novo. Todo ano a gente faz um projeto de vida, todo ano a gente está querendo coisas novas. Mas você anotou tudo isso aqui no papel, fica parecendo uma caixinha de promessa que você coloca lá e simplesmente você se esquece. Duvido que você tenha retido aí na sua consciência 10% daquilo que você escreveu no seu projeto de vida. Se você, por um acaso, tiver retido mais do que isso, parabéns para você. Mas, para que isso se torne realidade na sua vida, é preciso planejar. E foi isso que nós fizemos justamente com esse nosso projeto de vida. E nós queremos iniciar a nossa fala de hoje tratando justamente de um tópico que é muito importante, que trata justamente desse planejamento à luz da palavra do Senhor, não é isso, esposa? Então, fala aí como é que é isso. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Está escrito em Provérbios 19, 21. Olha bem, ó. A palavra planos já aparece aí, tá ok? Então, quando a gente passa, isso você vai ver lá no livro do apóstolo Lucas, no capítulo 14, versos 28 e 29, se você quiser pode prosseguir depois até o 31, você vai ver escrito o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Essa primeira parte aí remete ao que? A planejamento. Mas veja o que é importante também para que a gente não passe vergonha. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele. Então, gente, aí a gente está vendo revelada a importância do planejamento para a família. O planejamento da família é algo de suma importância. Não é isso, amor? O planejamento é muito importante. Por isso nós devemos buscar organizar as nossas vidas. E quando a gente fala em planejamento familiar, a primeira coisa que remete, o que a gente vem pensando, logo a gente pensa na parte financeira. Mas o planejamento, ele vem como um todo, ele vem, de uma maneira geral, da forma de organizar a vida. E requer da gente disciplina. Para todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ter um planejamento, ainda que ele seja mínimo, para ter culto familiar, para levar a esposa para um passeio, para comprar um pastel chinês, para comprar um buquê de flores. Aposto que o Wellington deve ter metido a mão no bolso, olhado, medido 2, 3 vezes, dá para comprar um buquê de flores. Minha nega merece. Então ele comprou esse buquê de flores. E quantas vezes eu não passo lá na lanchonete e vejo também, olha, a banana é real para minha esposa. Poxa, dá para comprar? Dá, vamos comprar a banana real.
Isso você fez um rápido planejamento, viu quanto é que você tinha disponível e fez isso. Mas é só para isso que serve que você faz o planejamento? Não. O plano é o objetivo, ou seja, quando você diz que quer alcançar alguma coisa, ler a Bíblia até o final do ano é um objetivo. Mas você se planejou efetivamente para ler a Bíblia até o final do ano? Você disse que queria comprar um carro. Você vai comprar um carro até o final do ano? Você fez um planejamento específico para você comprar o carro até o final do ano? Planejamento, na realidade, é o caminho para que você alcance o objetivo. E a gente vai ver isso ao longo dessa pequena explanação que nós estamos passando para vocês. Anotem aí, né, um pequeno versículo que está lá contido em Lucas, do 29, que eu li para vocês, do 28, leia 30 e 31 também, que é interessante, que ele fala da outra parte do rei, etc. Né? Planejamento é fundamental em todas as nossas áreas. E quando a gente não tem esse planejamento, a outra palavra que surge para a gente é a chamada de desordem. Nós temos casais que procuram um aconselhamento, e quando esses casais estão procurando um aconselhamento, é porque na vida deles existe uma grande desordem. Porque na vida deles está faltando organização. Essa desordem ela pode aparecer na parte espiritual, na parte financeira, na parte emocional, na parte familiar, dos relacionamentos entre os entes da família, a falta de entendimento entre pai e filho, entre o que um quer e o que o outro quer, a mãe que desautoriza o pai que desautoriza a mãe, falta autoridade, a família está desarranjada, desorganizada, e você vai ver que a desordem é uma arma do inimigo justamente para fazer com que a família ela se dilua, para que a família seja extinta. Então, nós vemos 4 áreas aí específicas, né? Espiritual, financeira, emocional, a familiar, que envolve a família como um todo. Mas aí você fica se perguntando, né? Como é que a gente vai tratar essas questões? A maioria dos casais hoje, eles passam geralmente por problemas de ordem financeira. É o primeiro problema que chega dentro de casa. Então, tem dinheiro, está tudo muito lindo, está tudo muito bom, mas quando falta a grana, né? E essa falta de planejamento, essa falta de controle familiar, afeta todas as outras áreas, afeta emocional, afeta espiritual, afeta tudo. Mas porque você está tratando o dinheiro como senhor, você está sendo escravo do dinheiro. Mas se você souber planejar, se você souber utilizar o dinheiro, você vai ter soberania sobre o dinheiro, porque o dinheiro foi colocado nas suas mãos para a prosperidade, e não para que você esteja debaixo de dívidas, para que você seja escravizado por esse dinheiro. E nós vamos ver também um outro conceito que é muito importante para as nossas vidas, que é justamente falar do que é planejamento. O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração. Olha, senhores, pais, marido e mulher, vocês, nós somos gestores, nós somos administradores do nosso lar. E essa tarefa está relacionada com 3 aspectos importantes para que se alcance o objetivo: a da preparação, a da organização e da estruturação para que você chegue a esse objetivo. Lá em 1 Pedro 4:10 está escrito o seguinte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros, olha bem, bons dispenseiros, então bons administradores da multiforme graça de Deus. Então Deus está dando para a gente administrar. Nós somos mordomos daquilo que o nosso Deus Todo-Poderoso coloca em nossas mãos. E o que a gente tem feito com isso? Né? A gente primeiro tem que conhecer quais são os planos de Deus para a minha, para a sua vida. Porque não adianta eu chegar e fazer planos e esses planos estarem completamente fora dos propósitos de Deus. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, dizia o seguinte: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
plano de dar-lhes esperança e um futuro. Vejam, nossos planos têm que coincidir, têm que estar alinhados com os planos do Senhor. Volto ao documentozinho que minha esposa mostrou no início da nossa fala aqui. O seu plano, seu projeto de vida está alinhado com os planos do Senhor. Quando você fez esse projeto de vida, você teve o cuidado de fazer uma cópia e guardar com você. Você vai ver por que tem que fazer uma cópia. Porque se ele ficar esquecido, você vai ver lá o profeta Abacuque também falando a respeito disso, você vai ver que você vai cair no esquecimento. Nós somos seres humanos falíveis. Infalível só Deus, só Jesus Cristo. Mas nós temos estratégias, nós temos boas maneiras de como alcançar esse plano. E planos são coisas boas. Quando esses planos estão fora do propósito de Deus, esses planos vão morrer com a gente. O cemitério está ali, cheio de gente que fez planos, cheio de gente que procurou fazer 1001 peripécias, mas, no entanto, não atentou para que fosse feito com diligência, para que fosse feito com prudência, para que fosse feito de acordo com aquilo que está escrito na palavra do Senhor, lá no livro de Eclesiastes 9:10. Né? Tudo que tiver que fazer, a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A prova disso está nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos vivendo hoje? Aqueles que têm o coração descansado no Senhor, está tranquilo. Mas a maioria do povo está sobressaltado. Ninguém sabe o dia que o Senhor vai levar. Mesmo aqueles que estão descansados, têm que fazer diligentemente aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Porque a gente não sabe se o nosso dia é hoje, se o nosso dia é amanhã. Quem sabe do nosso dia é o Senhor. E nós temos que fazer isso com diligência, com prudência. E não ficar se lamentando pelo dia que a gente deixou de fazer alguma coisa. Ainda há tempo da gente corrigir muita coisa. Né? Quantos planos Deus tem nas nossas vidas? Né? Basta que a gente tenha intimidade com Deus, que a gente faça muitas das coisas que nós acabamos de falar aí, através de César e Eva, através de Margarete e André, realizar o culto doméstico, né? Um bom exemplo que nós trouxemos também para dentro da nossa casa, para fazer com mais ênfase, fazer com mais constância, e tratar isso para que a gente consiga ter uma vida mais perene. Planejar é importante, né? Porque esse planejar, já que Deus disse que são deles os planos, eu vou planejar para quê? Precisa planejar, porque esse ato de planejar é um ato de compromisso, é um ato de responsabilidade, é um ato de comprometimento e de ação efetiva com aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Lembra da parábola dos talentos? A gente coloca os talentos aonde? Vai enterrar eles? Vai fazer o que com esses talentos? Vai fazer multiplicar? E a gente tem que realmente fazer multiplicar. Quando estamos executando esse planejamento, meus queridos, nós não estamos só nessa empreitada. Nós estamos sendo acompanhados pelo Senhor. Os planos não são nossos, os planos são do Senhor. E nós, como bons dispenseiros, como bons administradores da tua seara, devemos confiar no Senhor. Confiar na sabedoria, na inteligência que Ele nos deu, nas estratégias, para que a gente possa, então, chegar a bom termo em relação aos objetivos de prosperidade. Deus quer que a família dele prospere. E esse ato de prosperidade não foi feito tão somente para que o marido e a esposa, ou somente a esposa, ou somente o marido, carregue esse fardo sozinho. Não existe fardo. Né? Nós vamos fazer com que isso fique leve, tranquilo, na medida em que a gente consegue fazer esse planejamento, levando em consideração que o plano não é meu, que o plano é do Senhor, e aí o jugo é dele. O jugo que a gente carrega é leve, é suave, porque o peso maior ele levou da gente lá na cruz do Calvário. E aí, minha gente, quando a gente vai falar em planejamento, a gente tem algumas ferramentas que são, assim, extremamente necessárias, que são extremamente úteis para a nossa vida. Por exemplo, lá eu sou da área de administração
E a gente gosta muito de falar de planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico, a gente faz planejamento para um ano, planejamento para 2 anos, vendo a empresa como um todo. Mas a gente pode pegar essas mesmas ferramentas e trazer para a nossa vida secular, né? E ver como isso vai ser importante, como isso vai ser transformador na sua vida. Existe uma siglazinha chamada de SWOT, que faz análise pessoal, análise de ambiente, né? Que a gente pode utilizar para a nossa vida pessoal e que a gente pode utilizar para a nossa vida familiar. Essa análise de SWOT é uma ferramenta essencial para guiar você na tomada de decisão. As Escrituras Sagradas dizem que examine-se o homem a si mesmo. A gente pode pegar essa palavra e fazer ela de exame nosso, né? Esse termo SWOT é um acrônimo, é uma junção de siglas que dizem respeito a uma chamada matriz. Uma matriz chamada no português, no popular, quem já ouviu falar aí também, da matriz FOFA, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O S ali é de forças, o W é de fraquezas, o O é de oportunidade e o P é de ameaças. Todas essas palavras aí estão em inglês. Não vamos falar inglês aqui não, porque eu não sou bom de inglês. Se eu resolver falar inglês aqui, todo mundo vai sair correndo daqui, tá certo? Minha pronúncia é péssima no inglês, eu não falo inglês, certo? Então vamos ver cada um desses termos dessa nossa famosa análise de SWOT. As nossas forças, né? São as qualidades e habilidades que você possui, as quais irão te ajudar no alcance dos objetivos, né? O que é que você tem de bom? Seu nível de escolaridade. Pode ser uma força, mas também pode ser uma fraqueza. A sua capacidade de liderança. Se você é um líder nato, você tem uma grande força para administrar algum objetivo que você queira alcançar. Isaías 40:31 traz um bom exemplo do que é a nossa força. Não vou parar muito não para a gente ganhar tempo e a gente ainda poder fazer uma brincadeirazinha com vocês aí no lado do Pulsos. As nossas fraquezas, né? São os qualificadores e habilidades que você precisa melhorar ou adquirir e que são as barreiras para a realização das atividades na sua vida, né? O que eu preciso fazer para melhorar? Eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa de baixa estima? Nas Escrituras Sagradas, em Romanos 5:6, também nós vamos encontrar que, de fato, nós éramos pessoas fracas, mas nós nos fortalecemos no Senhor, na medida em que nós reconhecemos as nossas fraquezas e trabalhamos ela, né? Tolo é aquele que não faz uma análise dessa natureza, de saber onde ele é fraco, porque é onde você é fraco que o inimigo vai querer entrar aí de sola. Então, na palavra do Senhor diz ao fraco que eu sou forte. Mesmo você tendo essa fraqueza, quando você coloca essa palavra de prosperidade na sua boca, você vai conseguir transpor barreiras com isso. Outro ponto da nossa matriz são justamente as oportunidades. Muitas vezes as oportunidades passam aos montes da nossa frente. Cabe a gente saber aproveitar essas oportunidades. Essas oportunidades são conjunturas que favorecem o alcance dos objetivos, né? Olha a situação hoje que nós estamos vivendo. Eu posso tirar algum proveito dessa situação que a gente está vivendo hoje aí? Posso sim, posso tirar um bom proveito para fortalecer a fé. Ao mesmo tempo que essa é uma oportunidade, pode também se converter numa ameaça, mas eu torno isso uma oportunidade justamente para fortalecer a fé. Nós estamos aqui hoje num trabalho de fortalecimento da família. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo e que nós estamos aproveitando, né? Uma boa rede de relacionamentos é uma oportunidade. O mercado de trabalho aquecido hoje, para quem trabalha na área de tecnologia da informação, o mercado está bombando, né? E como é que o crente vai entrar nessa história toda aí? O que é que ele vai poder aproveitar de tudo isso aí? João 9,4 diz o seguinte: enquanto é dia, precisamos realizar a boa obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Veja as pregações de hoje de manhã no culto. Pregação do pastor Adriano, pregação do pastor Valdemar, pregação da pastora Nilda. Todas elas são palavras de exortação para que a gente não desanime, para que a gente esteja sempre com a mão no arado, observando a conjuntura, como as coisas estão acontecendo, para que se cumpra. Como é que a gente vai aproveitar essa oportunidade? Vou aumentar a quantidade
de galardões, ganhar mais almas para Jesus, envolver mais os casais na obra? Como é que a gente vai trabalhar essas questões? E quais são as ameaças? São também circunstâncias que podem intensificar as nossas fraquezas. Aquela pessoa lá que a gente viu que é insegura, que é tímida, né? Aquela pessoa que entra em pânico por qualquer coisa, não sai de dentro de casa. Não estou dizendo que seja o caso de todas as pessoas, né? Porque algumas têm a convicção que estão realmente fazendo, não se enfraquece, mas tem outras. Acabei de conversar antes de entrar nessa live aqui com um colega, onde ele está dizendo: rapaz, eu estou assustado. Eu estou assustado com o que está acontecendo. Não faltou oportunidade para eu dizer a ele que o Senhor é que nos guarda. Não faltou oportunidade para eu dizer a ele que Deus está no controle de tudo. E que a gente não pode se desencorajar com essas coisas. A gente tem que partir para a guerra. Temos que estar firmes e fortes, perseverantes. Com os cuidados, é claro, que nos impõe, porque Deus não quer que a gente morra, Deus quer aproveitar a nossa força de vida para que a gente possa fazer a obra dele, para que a gente possa aqui realizar todas as lives, quantas sejam possíveis, para que a gente traga mais casais para aqui e, sobretudo, para que a gente estimule os casais a efetivamente alcançar os seus objetivos, alcançar os seus sonhos, a realizar os planos de Deus nas suas vidas, para colocar os seus planos em conformidade com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós vamos encontrar aí na pandemia, na elevada concorrência, algumas ameaças fortes que a gente pode convertê-las em oportunidades. Atos 4:29 diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha aí que palavra maravilhosa para a gente falar de ameaças. Então, é oportuno que a gente, quando a gente faça esse primeiro levantamento, essa primeira árvore de ideias, que a gente utilize um cruzamento disso para a gente adotar a melhor estratégia. Os estudos indicam que a melhor forma da gente adotar a estratégia é fazer o cruzamento entre todos os elementos dessa matriz SWOT, certo? Quando você cruza forças com oportunidades, você deve adotar uma estratégia ofensiva, né? Aproveite ao máximo as suas forças, aquilo que você tem de bom, para expandir as oportunidades, certo? Quando você faz um cruzamento, eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão a gente vai fazer um curso de planejamento estratégico, de análise de SWOT aqui, que é muito denso, muito extenso. Mas aqui, nesse momento, a gente só vai falar superficialmente. Cruze forças com as suas ameaças, a estratégia a ser adotada. Segundo cruzamento disso é a de estratégia de confronto. Neutralize ou minimize os obstáculos usando os seus pontos fortes. Então, essa é a estratégia que você deve utilizar. E ainda cruzando as suas fraquezas com as oportunidades, você utiliza uma estratégia de reforço. Ou seja, aproveite as oportunidades ao tempo em que diminui as suas debilidades. Onde é que eu sou fraco? Onde é que eu sou pior? Eu vou ter que adotar uma estratégia de me reforçar em cima disso. Sua imunidade está baixa para você fazer alguma coisa aí? Reforce sua imunidade. Tome própolis. Enfim, faça tudo o que é necessário. Tome ivermectina, né? Faça o que for necessário para que você esteja bem para enfrentar esses dias que são dias maus. Confronte as suas fraquezas com as ameaças que lhe são impostas, né? Trabalhe para superar os seus pontos fracos. A estratégia aí é uma estratégia mais defensiva. E fique atento a todos os riscos. Se você não pode ir, não se exponha. Né? É melhor que você retraia para que no momento certo você possa avançar nas estratégias que são apresentadas para ti. Ok, minha gente? Então, eu gostaria de, nesse momento aqui, de também trazer para vocês como é que você, depois de ter feito essa análise pessoal, tá certo? Como é que você vai trabalhar um planejamento específico dessas coisas. Você tem algumas metodologias, uma delas é o método 5W2H. Poxa, o Marco está me trazendo cada coisa esquisita. É coisa de administrador, né? Coisa de gente que fica falando coisa difícil para poder a gente entender. Mas nada complicado, né?
Deus também traçou um plano utilizando o 5W e 2H para a nossa salvação. Ele tinha um objetivo, cujo objetivo era a nossa salvação. Né? E para fazer a nossa salvação, ele teve um plano. O plano dele foi enviar o filho dele à terra para que ele cumprisse todas as fases desse 5W, 2H. O que é esse 5W, 2H? Né? Ele começa, vamos fazer aí no sentido horário, começando lá de quê? What, né? O quê? O objetivo a ser alcançado, é o plano de salvação, onde é que eu vou chegar, né? Por que tem que salvar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que nós tivéssemos vida. O benefício disso é a salvação, né? Quem vai fazer isso? Quem é o responsável por fazer isso, né? Pela salvação? Né? Né? Quanto, ou how much? Quanto é que custa isso? Esse preço já foi pago. Foi pago quando Jesus lá derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Então só cabe a gente dizer, meu filho, não custa nada, já está pago, o preço foi pago. Né? Como? Que atividades a gente tem que fazer? Tem que ir, tem que proclamar o evangelho a todos quantos estejam dispostos a ouvir. Quando? Né? When? Né? Quando? Né? Data, cronograma. Quando é que você vai fazer isso? Para você fazer culto familiar, para você ler a Bíblia, você também pode utilizar esse 5W, 2H. Onde é que você vai fazer? Né? Quem é que vai participar? O ambiente está preparado para você fazer isso? É de suma importância que nós utilizemos essas ferramentas, então, para que nós consigamos efetivamente alcançar esses objetivos. Eu quero fazer uma pequena interrupção aqui nesse momento para chamar aí a ajuda, o apoio dos meus amigos, meus irmãos em Cristo, Rose e Fred, para a gente fazer uma brincadeirinha aí. Vamos utilizar uma ferramenta chamada EduPulse, né? Você já conhece, nós já utilizamos em outras oportunidades, onde você vai fazer aí, não vai aparecer nome de ninguém, tá certo? Só vai aparecer aí uma nuvem de palavras, onde a gente vai trabalhar aqueles 4 elementos da matriz de SWOT, da matriz fofa, ou seja, as suas forças, as suas fraquezas, né? As ameaças, as oportunidades. E isso é muito reflexivo, minha gente. É para que você faça realmente uma reflexão. Essa reflexão, ela é tanto do nível pessoal, quanto do nível familiar. Primeiro, eu aconselho que você faça para você mesmo, e a família, como é um núcleo de cumplicidade, onde todos devem estar reunidos em torno do objetivo. Dentro da família existem objetivos individuais e existem objetivos coletivos. Se o objetivo é coletivo, a matriz deve ser realizada de forma coletiva. Se o objetivo é individual, ela deve ser realizada individualmente. Então, a irmã Rose já postou aí o número do PIN, está aí 144822, o número do PIN está aí 144822, para que a gente, então, possa fazer a nossa matriz fofa, né? E a gente conseguir, então, alcançar esse primeiro objetivo, para que isso aqui fique muito dinâmico, para que a gente possa correr bastante com isso. Cadê Aqui, tá aqui o casal. Pensei que vocês tinham fugido, mas não fugiu não. Então aí, ó, todos os dois, tá certo? Os amigos, seu bonitão e dona bonitona. Aí eu falo assim, gente, porque é do coração, tá? A gente fala brincando assim com eles são queridos da gente mesmo. Então, vamos lá? O pessoal já acessou o site aí? O Rose, cadê? Tá aqui? Cadê o Rose? Já compartilhou aí o site? Pode falar aí, Rose. Vou compartilhar aqui na tela do Pulse. E as pessoas já podem acessar o site e colocar o PIN. Procure lá na internet aí de vocês, o EduPulses aí, ok? E aí vai pedir um PIN, você coloca esse PIN lá, que é esse número aí, 144822. Tá vendo aí? Tá visualizando? Vou passar aqui agora para você, estou compartilhando a tela. A tela já está compartilhada. Olha o PIN lá na frente, tá vendo? Nós não vamos demorar muito não perguntando quem acessou, quem deixou de acessar, para poder a gente justamente ter uma certa dinâmica.
Gente, eu quero ter a oportunidade de, lá na frente, quando nós tivermos os cursos mais específicos, o curso presencial, a gente vai poder ter a oportunidade de trabalhar essa questão com vocês, para que a gente possa ter efetivamente o planejamento familiar na sua essência. A gente vai aprender tanto a fazer o planejamento no papel e fazer com que esse planejamento ele passe a fazer parte do nosso dia a dia de forma rotineira, para que a gente não tenha aquilo que a gente viu lá, de casais se separando por N problemas de ordem conjugal, etc., por conta dessa desordem. A desordem é falta de planejamento. E a falta de planejamento vem justamente da falta da gente utilizar as ferramentas que estão postas aí para a gente utilizar. Ok? Entraram no site do Pulses. Quem quiser, coloca o link aí do site aí direto para poder facilitar para o pessoal aí no... Eu coloquei já no chat. Vocês podem ir no chat o link do Pulses e o PIN já está no chat. Agora, é importante que as pessoas participem, porque vai fortalecer toda essa fala de Marcos. Então, eu sei que a turma aí está participando ativamente do chat, tem muita gente aí participando da live, então participe. Agora é a hora mesmo de participar. Vejam aí no chat, o link tem também o PIN para entrada. Só temos 4 pessoas participando até agora no EduPulses. Não é bicho de 7 cabeças, gente. É tranquilo. É anônimo, ninguém vai saber quem foi que colocou isso lá, tá certo? Se você quiser, você coloca somente respostas fictícias somente para testar. Agora, depois em casa, com calma, sente você individualmente, ou sente você com sua esposa, ou com seu marido, e comece a trabalhar justamente isso, porque quando você passa a se conhecer, você não precisa temer o resultado de nada que vem pela frente. Porque você conhece a você e você sabe o inimigo com o qual você está pelejando. E aí a peleja não é só sua, como nós dissemos anteriormente. É o Senhor que está pelejando junto conosco. Amém? Vamos lá? Coloque aí agora, nesse momento no EduPulses, quais são os seus pontos fortes. Quais são as suas virtudes? Coloca aí suas virtudes. Já está aí a tela dos pontos fortes. Basta que vocês coloquem quais são os pontos fortes, conforme Marcos já sinalizou aí. Opa, tem um aqui que diz que o ponto forte dele é organizar, o outro diz que a ponto forte dele é a comunhão. Vamos lá. Vamos lá, tem mais gente aí. Eu sei que mais gente fala, hein? Forte é de um planejamento, o forte do outro é cumplicidade. Cristiano, bote aí, vá. Eu não vou nem dizer que foi você que colocou isso aí. Oração. O outro disse que o forte... Eu estou até sem esse programa instalado aqui. Liderança, estratégia. Eu mudei o celular, não estou com o programa instalado. Tá certo? A comunhão e vai. Veja quantos pontos fortes a gente pode ter. Esses pontos fortes, eles podem ser do nível emocional, podem ser do ponto de vista das características que você adquiriu durante de sua vida. Por exemplo, você estudou, fez nível superior, esse nível superior é um ponto forte seu. Né? O nível de escolaridade é um ponto forte seu. Se você é um bom artesão, eu sou um excelente artesão, eu sou bom em artes manuais. Ah, beleza, eu sou bom na pintura de carros, de veículos, etc. Eu sou fera, eu lixo um carro com uma beleza. Né? Como ninguém. Então tem coisas que eu sei fazer e que outras pessoas não sabem. Tem coisas que outras pessoas sabem fazer que eu não sei. Cada um tem características diferentes. E olha que eu falei lá, ó, de uma coisa que é positiva, da network, né? Então, quando você sabe que você tem uma fraqueza de um lado e você tem uma network, você pode utilizar isso para justamente utilizar o seu ponto forte, combinar com o da outra pessoa e justamente alavancar alguma oportunidade que tem por aí, né? E assim alcançar um determinado objetivo. Poxa, se eu não sou bom nas palavras dentro da minha casa para fazer um culto familiar, quem é bom? É meu filho que é bom de falar, ele que vai conduzir o culto, ele é que vai trazer as palavras. Você, olha o que eu estou dizendo. Não é com isso que você vai perder a sua condição de sacerdote. Você vai simplesmente administrar. Você vai ser um bom dispenseiro, vai ser um bom administrador na casa do Senhor, na casa que o Senhor te deu. Olha aí, quantos pontos fortes apareceram, né?
Vamos lá agora exercitar os pontos fracos. Rapidinho. 1 minuto para você colocar seus pontos fracos aí. Agora que a pólica torce o rabo, como diz no adágio popular. Medo. Ixi, todo mundo tem medo, viu? O problema não é o medo, o problema é o que você faz com o medo. Não é isso? Então, controle o seu medo. Administre o seu medo. Né? Gastos indevidos. Tem gente que é gastador incompulsivo, olha aí, ó. E aí a gente tem que ver de quando é que vai fazer dívida. Oi também é ser fraca? Não sabia, não. Sem folga, a pessoa que é muito dispersa, né? A pessoa que é sonhadora. Não pode ser sonhador, minha gente. Tem que ser realista, pôr os pés no chão. Mas como é que a gente vence todas essas coisas? Tem do outro lado alguém que lhe chame para a realidade, alguém que coloque você no chão. E determinadas coisas para as pessoas sonhadoras, elas só deixam de existir com muito trabalho, com muito amor, com muita aproximação, né? Que a gente vai conseguir enxergar nas pessoas justamente como trabalhar essas questões. A pessoa que é indisciplinada, ó, essa indisciplina, ela tem 2 sentidos, viu? Ela tem um sentido negativo da pessoa que gosta de confrontar, da pessoa que é irascível, e a indisciplina da pessoa que não é constante, da pessoa que não persevera, né? Compulsão, aí a pessoa pode ser a compulsão por comprar demais, por desorganização, isso afeta no casamento demais. A pessoa que é muito angustiada, ó, a pessoa que gosta muito de ilusão, a pessoa que é inconstante, e haja palavras aí que a gente vai vendo, né? Vamos mudar agora o foco? Né? O que é que você enxerga hoje no cenário atual como oportunidade? Para a sua família, para você individualmente. Olha, nós estamos falando de planejamento familiar. O que é que você enxerga como oportunidade? Tudo isso que você botou, você pode anotar. E se você não anotou, você pode depois voltar no vídeo dentro do site, copiar cada uma dessas coisinhas aí e trabalhar dentro de sua casa. Fazer justamente o cruzamento dos pontos fortes com os pontos fracos, né, dos pontos fortes com as ameaças, com as oportunidades, e assim sucessivamente. Né, as oportunidades. Né? É brainstorming mesmo, é chuva de ideias, como a gente pode dizer. Né? É como diria o sertanejo, toró de palpite. Né? Vamos lá fazer esse toró de palpite aí, todo mundo vai botando o que lhe vem à cabeça. Às vezes botou na cabeça, mas procedeu do coração, viu? A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então vamos nessa, minha gente. Né? É oportunidade para você planejar? Lógico que é uma oportunidade para você planejar. Se você não tem que correr, agora é a hora que você tem para planejar. Poxa, e planejar como, hein? Olha as ferramentas aí na sua mão. E vamos lá para as ameaças que estão aí. Olha, alguém esqueceu de colocar uma oportunidade aí, viu? A oportunidade que era a oportunidade de evangelizar. A oportunidade de ganhar almas. Faltou colocar isso aí, tá certo? Quais são as ameaças que estão presentes aí agora? Vai, coloque suas ameaças aí. Oscilação do mercado, isso é grande. O medo é uma grande ameaça. Tá? Vamos lá, que o tempo está grande. Eu estou ocupando a maior parte do tempo, a nossa live já está com o tempo quase que estourado. Ainda temos aí a nossa irmã Rose para fazer o fechamento. E ainda tem muito que se discutir aí, né? Rose e Fred. Ou Fred e Rose. Melhor vamos colocar esse negócio na ordem certa, viu? Aí, ó, a falta de oportunidades é uma ameaça. Medo. Oscilação, falta de fé. Falta de fé é uma ameaça grave, viu? Essa daí é gravíssima. Bota o joelho no chão. Né? Fé você não compra no mercado. Fé você tem que encontrar ela dentro de você mesmo. Encontro com Deus é que vai ajudar você a fazer as coisas melhorarem na sua vida, tá certo, meus queridos? Vamos que vamos? Vamos. A minha esposa está aqui me dando pressão. Vambora por causa do horário. Você não está ouvindo a voz dela, mas ela está falando com os dentes travados. Vambora por causa do horário. Ela pensou que eu não ia entregar ela. Né?
Tá certo, gente? Bora lá. Vamos que vamos. Ainda não tomei beliscão por causa do horário, tá certo? Quando tomar beliscão é que tá pegando a mesma coisa. Bora. Oi. Tá certo? Gente, aí a gente conseguiu ver coisas que são... Oi, Eva, falou? Não, eu falei a importância de ter uma mulher ajudadora nesse planejamento, hein? Pois é, né, minha amiga? Aí lá vai, né? É a minha mulher do tempo. Né? É, a mulher relógio. Eu vou chamar ela de mulher ampulheta, que ela, quando vira, ela vai chegando no final, ela olha. Mas é isso mesmo, bora nessa. Ela sabe que eu tô brincando com ela, que eu a amo muito. Né? Ok, gente? Evento encerrado aí, tá ok? Então vamos voltar de novo. Descompartilha aí, vamos voltar de novo para a gente fazer um encerramento. Vejam aí, né, gente, quanto o planejamento é importante nas nossas vidas, quanto o planejamento precisa estar fazendo parte de tudo aquilo que a gente deseja. Os nossos planos não são nossos planos, os nossos planos são planos do Senhor. E a gente tem que ser diligente em tudo aquilo que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer. E a palavra do Senhor, lá, dita a Salomão, diz que o homem mais sábio, descrito nas Escrituras, nos ensina a aprender a ser diligente como as formigas. Ou seja, as formigas, elas vão ali, vão vendo que inverno vai chegando, elas estão trabalhando, elas estão se preparando justamente para esse futuro, tá certo? E, para finalizar, eu quero que vocês depois meditem em Abacuque 2:2. Porque aquele plano que eu falei para vocês, e eu disse que vocês pegaram ele, se fizeram esquecer, eu acho que vocês devem repactuar isso com Deus de uma forma correta. Toda vez que vocês fizerem, e que nós fizermos o nosso projeto de vida do Aravante, nós vamos fazer o nosso projeto de vida em 2 vias. Tira uma cópia do seu projeto de vida, né, e faça seu projeto de vida levando em consideração esses aspectos, porque o projeto de vida nada mais é do que um objetivo. No mês de janeiro eu quero isso, no mês de fevereiro eu quero aquilo outro. Não é assim que a coisa funciona. Tá? Funciona justamente quando a gente faz esse planejamento, coloca ele diante do Senhor. Os nossos planos têm que estar alinhados com os planos do Senhor. E lá em Abacuque 2:2 está escrito o seguinte: e então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, no nosso dia a dia, o nosso dia a dia é um dia a dia assim estressante, o nosso dia a dia é um dia muito corrido, tudo atropelado. E aquilo que a gente prometeu fazer fica de lado. E quando a gente olha para o objetivo, a gente se lembra que a gente precisa fazer um planejamento para esse objetivo. Então, vamos cumprir esse planejamento, vamos cumprir com esse objetivo, vamos trabalhar para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estou aberto aqui, viu, para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, desculpem se eu fui meio enfadonho aí. Eu ouvi dizer que Cristiano estava com muita vontade de fazer umas perguntas aí a você. Estou aqui. Não, eu não tenho pergunta para fazer, não. Eu gostei muito das observações, né, dos métodos que eu desconhecia, todo esse projeto, método que Marcos nos trouxe aí, eu achei muito interessante, muito didático, né? E a gente não pode fantasiar demais. É claro que eu vou falar a experiência que eu tive, né? Porque todo o meu planejamento, ele sempre teve associado ao contentamento, né? Eu já tinha até falado uma vez isso para vocês. Porque hoje eu moro, posso dizer a você, dentro do planejamento, é claro. Hoje eu moro em um lugar consideravelmente bom. Mas quando eu me casei, há 25 anos atrás, eu morava em um quarto-sala. E eu posso dizer para vocês hoje, com toda sinceridade e honestidade, que eu sou tão feliz hoje quanto eu era naquele quarto-sala que eu morava de favor. Porque planejamento, ele não é, né, conformismo, né?
Mas, no entanto, o planejamento, como o Marcos colocou aí, foi muito feliz, ele colocou lá em Hebreus, né, que o homem faz planos, mas é Deus que executa segundo os seus propósitos. Então, não adianta a gente alcançar projetos, planos, sonhos, se eles não vierem do Senhor. Como diz a palavra, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Se ainda a gente não realizar, mas que tenhamos plano, que isso é fundamental para as nossas vidas, principalmente para a vida da família, que eles sejam colocados diante de Deus. E no momento oportuno, Deus vai trazer realmente a realização desses planos. Aí vai ser uma plenitude de realização. Não vai ter uma futilidade naquilo, porque a gente não vai encontrar felicidade, seja lá o plano que a gente tenha alcançado, que planeje, né? Marcos também foi muito feliz quando ele usou, né, que eu acho que foi o método, eu até anotei aqui, 5W2H, que ele falou do ministério de Cristo, e justamente, Marcos, olha o que a Bíblia fala, né, que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, Deus, o próprio Deus planejou a vinda do Messias, no momento propício, oportuno, Deus nos trouxe o Salvador. Então, todo o nosso projeto, todo o nosso plano deve ser colocado no nosso coração, e que esteja de acordo com o coração de Deus, mas que durante essa trajetória de nosso planejamento, dos nossos sonhos, que haja um contentamento, para que esse planejamento não se resume numa infelicidade. Ah, eu estou planejando porque eu não sou feliz. O momento que eu passo na minha vida agora, eu não tenho felicidade, então eu preciso planejar, porque você vai chegar nos seus planos e vai continuar infeliz. Quando eu cheguei aqui onde eu moro hoje, quando eu cheguei na minha varanda, eu olhei a paisagem e eu falei para o Senhor, meu Deus, olha onde o Senhor me trouxe. Então eu tenho isso, né? Eu não tenho uma vaidade de, poxa, eu sou o cara, muita gente da minha família, Cristiano é isso, Cristiano é aquilo. Os elogios são muito perigosos. Eles podem, dependendo de onde eles venham, ele nos envaidece e tira realmente de quem é todo o mérito do nosso sucesso. Então eu digo isso, haja contentamento em vossos corações e que haja planos e sonhos, que é isso que nos impulsiona, né? Era isso que eu queria colocar aqui. Deus nos fez para a prosperidade, Cristiano. Basta somente que a gente tome posse dessa palavra, da herança que ele deixou para a gente, para que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. E seja Concordo. Fiel, ele é fidelidade. Velho. Você é fiel Concordo. a Deus e Deus é fiel a você. É por aí que a coisa... Concordo, porque ter planos, né, querer uma vida melhor para a família, isso não é pecado nenhum. Porque às vezes a pessoa pensa que é materialista, não. Você está fazendo, colocando diante de Deus, segundo a vontade de Deus, você está fazendo a sua parte. E tudo que você colocou aí, Marcos, seria uma palestra, seria um simpósio que você está fazendo aí para a gente. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Muito aprendizado. Olhe para Eva, olhe para Rose, foram elas que me colocaram nesse negócio aí, entendeu? Foram as duas aí, ó. Chegaram pois aí, o Espírito confirmou. O Espírito testifica com outro Espírito, né? Então... Aí César fala assim, não, isso aí tem a cara de Marco, né? Que não sei o quê. Aí veio o outro. É a sua cara, cara. Fred também. Fica, tudo bem, fazer o quê, né? Rapaz, Marco, pedagogo disfarçado, ele faz de conta que não é, mas no fundo ele é. Mas assim, você falou de planejamento, mas no contexto geral, essa live está sendo uma benção para a minha vida. Louvado seja Deus pela vida de vocês. É só o começo, viu, Cristo? Glória a Deus. Começo. A gente vai ter um ano muito promissor pela frente. Esse negócio de pandemia aí para a gente vai servir. É uma oportunidade realmente para a gente alavancar muitas coisas. Fazer com que efetivamente haja um crescimento da família. Através dos casais. Né? Nós vamos ter muitas oportunidades aí de interagir muito com outros grupos, viu? Amém. Aí, Wellington e Márcia, estou sentindo que vocês querem falar alguma coisa aí. O que foi? A gente quer falar assim, ficamos preocupados com o horário. Eu estou aqui, Wellington, não fala não, mas... Eu gostaria de passar para as pessoas que estão nos acompanhando que quando a igreja ela coloca pessoas para estar na frente de um ministério, não quer dizer que as pessoas são as melhores, né,
e que a importância dessas pessoas para a vida do pastor, ou seja, o pastor que está à frente do ministério, o anjo da nossa igreja, o pastor Valdemar, ele não teria condições de dar um suporte a todos da forma que todos necessitam. Então, assim, quando ele nomeia pessoas para estar à frente de um trabalho como esse, ele está dando cartão verde para que as pessoas que estão congregando, ou seja, os membros da nossa igreja, elas possam se achegar a vocês que estão à frente desse ministério e tá pedindo ajuda. Então, nessa questão aí, como você colocou, Marcos, da questão do financeiro, né? A questão financeira, da organização financeira, talvez as pessoas que estejam assistindo não tenham conhecimento de que você tem esse conhecimento que pode ajudar, entende? Eu falo isso para quem está nos ouvindo, de que eu precisei, né, nós aqui precisamos desse conselho, e você foi uma pessoa que abriu o nosso horizonte, né? E assim, quando você passou as orientações para a gente, e a gente colocou em prática, não no primeiro momento, a verdade foi essa, não colocamos no primeiro momento, mas depois, como colocamos em prática, a gente está vivendo o resultado, entende? Glória a Deus. Deus pôde nos abençoar com o nosso carro, Deus hoje pôde nos abençoar com um pedacinho de terra, entende? Então, assim, tudo isso é fruto daquilo que você nos orientou lá atrás, entende? E que nós colocamos em prática. Então, assim, o nome a ser louvado não é o seu, não é o nome de Marcos, é o nome do Senhor. Mas nós agradecemos ao Senhor pela sua vida, porque você teve... foi um instrumento de Deus para nós, entende? Então, para os casais que estão acompanhando essa live, não tenha rejeição, ou dizer, eu vejo o César, eu vejo Eva, eu vejo o Marcos, eu vejo o Lúcio, eu vejo o Rosa, eu vejo o Fred assim assado, eu vejo Margarete. Não se prendam a isso, porque o inimigo, ele investe no meio da igreja para que as pessoas não sejam abençoadas. Então, assim, eu peço a Deus que possa abrir o entendimento da nossa igreja em relação à questão de liderança, porque as pessoas que estão à frente não são pessoas que foram escolhidas pelo homem, foram direcionadas por Deus. Então, se vocês estão aí, louvado seja o nome do Senhor, que vocês possam ser instrumentos, né, como César, como Margarete André, como Rose e Fred, como você. E nós estamos aqui, e outros, estamos aqui para poder também orientar naquilo que for necessário. Entende? Cada um com seu papel, cada um com sua função, cada um com sua habilidade. E eu louvo a Deus por tudo isso. Essa live foi show, eu gostei demais, entende? Não só por estar participando, mas por tudo que foi comentado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que o Senhor traga luz à mente de vocês sempre, e possa também trazer aos que estão nos acompanhando. Entende? Agora a cereja do bolo não acabou não, grandão. Agora a cereja do bolo, deixa a professora, a pedagoga, junto com o seu maridão ali, jogar aí, agora que vem o fechamento, a cereja do bolo. Vai, Rose, Fred Rose, joga um duro aí, vai. Peraí, diga aí. Rapidinho, antes de passar isso para a nossa mestra, Rose, deixa eu falar com relação ainda sobre o planejamento. Logo no início, Marcos, você trouxe uma apresentação que falava sobre são 4 tópicos, né? E aí eu comecei aqui a pensar que muitas vezes a gente tem algumas batalhas, né, na vida. E baseado ainda nisso que Cristiano, nesse testemunho de Cristiano, nesse relato também de Wellington e Márcia, e muitas vezes a família passa por batalhas, né, batalhas financeiras que não precisariam passar se tivessem se planejado. E às vezes coloca, porque eu estou passando por isso ou por aquilo, mas muitas vezes é a falta de planejamento que te leva a uma batalha espiritual que você nem precisaria passar. Então, ser feliz com o que tem, ser contente, né? Esse Cristiano com o que tem, se planejar, sonhar, né? Receber uns parabéns aí no chat, viu? Feliz que você nunca mudou. Edmir colocou aí no chat que você nunca mudou. Wellington e Márcia, né? O crescimento, o exponencial. E ser esse diferencial, às vezes, no seio da família, causa uma situação de estranheza. Mas essa situação de estranheza a gente tem como colocar como testemunho, né? Olha, eu sou assim porque o Senhor Jesus nos abençoou, né? Então, isso é muito bom. Mas esse alerta, gente, é preciso que a gente coloque em prática. Muitas batalhas que são colocadas como batalhas espirituais,
é por falta de planejamento. E batalhas financeiras que têm se passado por não estar feliz com aquilo que tem. E querer passar na frente sem se planejar. Mas vou passar aí para Rose e Fred, né? Sem mais demoras. Vamos, minha mestra! Amém. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor, porque só Ele é digno e só Ele é merecedor. Glorifica o nome do Senhor pelas vidas de vocês e de todos que estão participando dessa live. Nós estamos numa época de conectividade, de interatividade, e eu gostaria de pedir a vocês que participem, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, e Fred, né? Exato. Mas eu preciso da participação de vocês, tá bom? Fred vai fazer algumas perguntas ao longo da nossa palestra, do nosso diálogo, na verdade, do nosso bate-papo, que vai ser interativo, vocês vão participar também. E ele vai começar com a primeira pergunta. Boa tarde, meus irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez nessa live, para em nome do nosso Jesus Cristo. Amém. E poder passar um pouco da nossa live para vocês, né? A primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui a vocês é o que você entende sobre a expressão baixar a guarda e o que significa isso? Eu gostaria que vocês fossem lá no chat e dissessem umas palavrinhas, sabe? Curtinha, para a gente dar continuidade. E é importante a participação de vocês, a gente quer ouvir vocês. O que vocês acham disso? Baixar a guarda, o que significa? Coloquem aí no chat, nós estamos aguardando. Vamos lá, vamos ser dinâmicos, porque o tempo está apertado. Não é do Pulses, viu? É no chat. Não é no Pulses, não, é no chat mesmo. Aí, rapidinho, vocês colocam para vocês que essa expressão baixar a guarda. O que isso quer dizer mesmo? Eu quero ver as respostas no chat. Eu queria que Marcos pudesse ir colocando para a gente olhar. Significa ceder? Quero ouvir vocês. O que é que vocês acham disso? Quero aprender com vocês, porque esse momento é um momento de troca mesmo, é um momento de aprendizagem. Olha o quanto nós já aprendemos aqui com as falas de cada irmão, com o compartilhamento de cada irmão. Cada um trouxe a sua experiência, a sua fala, não é? Então, esse é mesmo um momento de troca. Demonstrar humildade. O que mais? Quero ver a participação da turma. O que mais que a gente pode encontrar aí? Eu sei que vocês têm muito a dizer aí. Vamos ver mais um? Vamos lá, eu sei que tem muita gente participando aí. Eu não posso ver o chat, por isso que eu estou pedindo a Marcos para colocar aí, para ver o que é que vocês estão sinalizando. Evitar o confronto. Quando a gente pensa na palavra baixar a guarda, a gente pensa assim, vemos o uso da guarda. Onde é que a gente vê o uso da guarda? Onde é que vocês veem o uso da guarda? A gente vê o uso da guarda onde há necessidade de se proteger, né? Proteger a si, a alguém ou alguma coisa. Você vê o uso da guarda, você vê nos quartéis generais, em outros lugares também, montar guarda, estar em guarda. A gente vê o uso da guarda onde há conflito, onde há guerra, onde há combate. Pode-se imaginar armas em punho, armaduras, algum tipo de barreira, né? Assim que a gente imagina, quando alguém usa a guarda, a gente vê um contexto semelhante, não é assim? Agora, a Fred vai fazer uma segunda pergunta para vocês. Eu quero ver esse chat movimentado aí. Posso falar agora, né? Quem de vocês acha que deve baixar a guarda? Primeiro, no caso, né? Quando o casal está se distanciando? Quem é que deve baixar a guarda primeiro quando o casal está se distanciando? Foi essa pergunta que Fred fez. O que vocês acham? O homem ou a mulher deve baixar a guarda primeiro? Eu quero ver a movimentação desse chat aí. Vão dizendo o que vocês acham. É o homem que tem que baixar a guarda? Você é o chefe da família? É a mulher por ser ajudadora? O que vocês acham? Quem deve baixar essa guarda primeiro? A gente já viu um pouquinho aí já pensamos um pouquinho sobre o que é guarda, o uso da guarda, onde a gente vê guarda, onde a gente vê montando guarda, que perspectiva é essa de guarda, né? Necessidade de se proteger, a gente pensa em guerra, pensa em combate, armas em punho, né? Margareth botou aqui, independente, ambos devem baixar a guarda. Será mesmo? Será que os dois têm que baixar a guarda? Eu quero ver outras pessoas colocando mais coisas aí. Quem é que deve baixar a guarda? Quando o casal está se distanciando. É uma ação voluntária? Ambos devem baixar a guarda?
Todos podem ver e ouvir você. Então, aqui, ó, por vezes, nós nos encontramos desse jeito aí, como a gente falou lá em cima, né? Armados, preparados para o combate, para o embate. Nós, muitas vezes, nos encontramos em guerra. E o triste é que é em guerra com o nosso cônjuge. A resposta certa a essa pergunta é que ambos devem ceder. Ambos devem baixar a guarda. Um e outro tem que baixar a guarda. Não tem esse primeiro que deve baixar a guarda. Em algum momento, nós temos que baixar a guarda. Baixar a guarda tem a ver com humildade. A pessoa que não é soberba, quando ela é humilde, ela baixa a guarda. Às vezes as pessoas pensam assim, se eu der o braço a torcer, eu vou estar me rebaixando, né? Tem gente que pensa isso, eu vou me rebaixar se eu der o braço a torcer. Aí coloca-se numa posição de pseudo-autoridade. Provérbios 21:4, o Senhor fala sobre o pecado de ter os olhos altivos e o coração orgulhoso, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu gostaria que Fred compartilhasse alguns versículos que estão em Filipenses 2:3 e Mateus 11:29, que fala sobre a questão da humildade. Vamos lá, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí vem Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Jesus, o nosso mestre por excelência, nos ensina que nós devemos ser humildes. E como ele ensinou isso? Com exemplos, com atitudes. Ele era manso e humilde de coração. E se nós somos cristãos, que quer dizer pequenos cristos, nós precisamos seguir os caminhos de Jesus. Nós precisamos nos parecer cada dia mais com Jesus. Se ele foi humilde, nós precisamos ser humildes também. Então, baixar a guarda tem a ver com humildade. E a gente não está se rebaixando, nem se humilhando ao outro, a gente está cumprindo um propósito da palavra de Deus, que está escrito na palavra de Deus. Baixar a guarda tem a ver com obediência à palavra. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, está escrito em Mateus 22:29. Então, quando a gente não conhece a palavra, a gente erra. E lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da obediência à palavra. Baixar a guarda tem a ver com perdão. O perdão é libertador. Ele abre possibilidades para a cura de alma. Ele liberta dos maus sentimentos, do desejo de vingança. Quando a pessoa tem raiva, falta de perdão, ela tem um desejo de que a pessoa, né, tem um desejo de vingança. Eu quero, sabe, porque me fez aquilo, aí fica maquinando o mal. E a gente vê nesse período de pandemia, por conta da falta de perdão, quantas vidas têm se perdido, sobretudo vidas femininas, mulheres sendo mortas. Né? O feminicídio está aí grande, porque falta de perdão, muitas vezes. Outras vezes, são outras questões que envolvem a questão de uma relação a dois e que há a questão do machismo, e a gente não vai entrar nesse meandro, mas também tem a ver com a falta de perdão, também. Então, o perdão, ele liberta dos maus sentimentos, do desejo de vingança, ele desfaz a dureza do coração que gera separação. Jesus falou que Moisés deu carta de divórcio exatamente por conta da dureza do coração dos homens. Então, o perdão tira a dureza do coração, que gera separação. É importante salientar que perdoar não significa esquecer. Suas questões cognitivas, né, das suas memórias e tal, elas estão normais, não houve acidente, você não teve um processo qualquer que gerou questões de amnésia, então você vai lembrar daquilo que aconteceu. Mas quando você perdoa, não vai lhe gerar ressentimento, você não vai adoecer, não vai gerar dor, não vai gerar mágoa, porque você perdoou. Você não vai esquecer, seu cognitivo está perfeito. Você não sofreu nenhum trauma. Mas esse é o lembrar da situação, porque a gente se lembra das coisas quando nós éramos crianças, nós nos lembramos das coisas quando nós éramos adolescentes e agora na fase adulta também. Então, quando a gente perdoa, não corrói a alma, não fica remoendo o que passou. Isso adoece a alma. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, ele pode, inclusive, despertar o onco. Eu conversei há uns anos atrás com um psicólogo e ele falava sobre a amargura de alma. A falta de perdão, ela gera amargura de alma. E a amargura de alma, ela
pode vir a despertar o onco. O onco, não sei se, acho que talvez algumas pessoas saibam, que é aquela célula inicial, quando a gente estava na barriga da mãe da gente, e que gerava a multiplicação das células para formar os nossos órgãos internos. Não é? Então, o onco, quando ele desperta, ele gera cânceres. Então, vamos perdoar para ter saúde também. Saúde emocional, saúde física e saúde no corpo. A palavra perdoar está na classificação gramatical, indica verbo. É a palavra que aponta ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo perdoar, ele está na palavra de Deus, quando o Senhor Jesus trouxe, muitas vezes, perdoai. É um verbo no imperativo. Ele está dizendo a você, perdoe. Se é um verbo, se indicação, a gente precisa fazer. Não é algo que eu tenho que esperar para sentir. Não é um sentimento, é uma ação, é um verbo. Então, nós temos que perdoar. E temos que perdoar para não carregar em nossos ombros o peso de alguém que a gente está lá com mágoa no coração. É como se nós estivéssemos acorrentados. Lembra daqueles desenhos animados quando nós éramos crianças? Que o cara era prisioneiro, aquele desenho animado, tinha aquela bola gigante de ferro no pé, amarrada ao pé. Assim é a falta de perdão. Você arrasta aquela bola de ferro no seu pé. Nós temos que liberar, quebrar esses grilhões que prendem, né? Perdão, obediência à palavra, perdão é obediência à palavra de Deus. Em Mateus 6,12 diz assim, lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Também Mateus 18, de 21 a 22 diz, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Imagine aí. Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E não é um número da calculadora 70 vezes 7. Quando Jesus traz essa reflexão, ele quer dizer o perdão é infinito. Porque aí ainda faz aqui, ele ainda reforça aqui, quando diz assim, lá em Lucas 17, 3, 4, olhai por vós mesmos, fiquem atentos, é isso que ele quer dizer. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então, o perdão, ele é libertador. Eu estava assistindo um programa outro dia, e nesses programas que fazem encontros de família, quando a filha ou o filho acaba se separando do pai ou da mãe muito cedo, é adotado, sei lá, se perde, alguma coisa assim. E esse programa oportunizou o encontro de uma mãe e uma filha. E aí ela ia conversando com o apresentador e disse, para mim, esse encontro é um encontro de cura, é um encontro de libertação, eu vou expurgar todo aquele sentimento que eu tinha dentro de mim. O sentimento de abandono, o sentimento de tristeza, de falta de amor. Então, o perdão liberta, cura. Ele tem uma ação curativa em nós, em nossa alma, em nossas memórias, em nossa emoção. Então, nós precisamos exercer o perdão todos os dias ao nosso cônjuge. Fez alguma coisa que chateou? Perdoe. E também nós precisamos exercitar em nós a humildade, que nós falamos no início, de também pedir perdão. Há uma dificuldade muito grande entre as pessoas, eu percebo hoje, as pessoas têm dificuldade de pedir perdão. E pedir perdão também é saudável, também é curador, também liberta a alma, pedir perdão. Perdoar e também pedir perdão. Eu queria também falar um pouco sobre exercitar o amor ao seu cônjuge. Exercitar o amor ao seu cônjuge também faz parte de baixar a guarda. Assim como perdoar, amar também é verbo, e indica uma ação, é algo que nós temos que fazer. As pessoas acham, eu não sei, eu não consigo amar fulano, eu não consigo amar Beltrano, mas amar é uma decisão que você tem que tomar. Quando o Senhor nos admoestou, ele disse assim, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele diz para a gente, ame o seu próximo, como eu também amei a você. Então, também é um verbo que está no imperativo. Nós precisamos exercitar esse amor. A Bíblia diz, suportar uns aos outros, e a mãe não vai suportar o cônjuge, né? Que a gente ama de verdade, então tem que amar mesmo, sem precisar suportar, né? Amar mesmo de verdade. Então, temos que exercitar o amor.
Eu queria que Fred compartilhasse também o versículo que está escrito em 1 Coríntios 12, 31. Fala o seguinte, eis que eu te mostro um caminho, sobremodo excelente. O apóstolo Paulo, ele trouxe essa reflexão para nós quando ele estava falando dos dons espirituais. E aí ele fala, né, várias coisas, e diz que não adianta nada daqueles dons se nós não tivermos amor. E ele fala, eis que te mostro um caminho sobremodo excelente. Aí ele vai começar a falar do amor. Está escrito lá em 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, né? Ensoberbece. Depois vem 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim o amor. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Será que nós estamos amando o nosso cônjuge desse jeito? E observe que esse amor que o apóstolo Paulo traz, ele está falando do amor entre os irmãos, independentemente de serem cônjuges, de serem casados entre si. Mas também serve para esse amor conjugal. A gente tem que amar o outro e saber perdoar também quando comete alguma falha, algum deslize. Então, baixar a guarda tem a ver com diálogo de paz. Aí eu queria pedir aos irmãos, não precisa sair dos seus lugares não, tá? Mas quem estiver próximo aí, tiver uma moeda na mão, dá uma olhadinha na moeda. Quem não tiver moeda na mão, não precisa sair do seu lugar, fica aí quietinho. Mas se alguém tiver perto de si uma moeda, pega a moeda, por favor, e dá uma olhadinha. Olha bem essa moeda que está na tua mão. Já olhou a moeda? Pronto. Assim como a moeda tem dois lados, toda situação entre o casal também tem duas versões, também tem duas perspectivas, também tem dois lados. Às vezes a gente acha que só o nosso lado é que prevalece, só o nosso lado é verdadeiro, só a gente tem razão, não é verdade? Mas assim como a moeda, toda história tem duas faces, tem dois lados, duas versões, duas perspectivas. A relação conjugal é uma relação interpessoal, é uma relação, antes de ser uma relação conjugal, ela é uma relação entre as pessoas. São duas pessoas que são diferentes entre si e que resolveram se relacionar. Então, como é que eu posso desconsiderar a fala do outro e desconsiderando a fala do outro, isso é no mínimo opressivo. Eu vou dizer, a sua fala não tem valor. O que vale é o que eu penso, o que eu digo, o que eu quero. Isso é opressivo. Isso é falta de amor. Isso não produz diálogo de paz. Imagine se todas as moedas tivessem apenas um único lado, como seria? Se só tivesse a cara, onde estaria a coroa? E se só tivesse a coroa, onde estaria a cara? E como seria o jogo de futebol? Na hora o cara lá, o juiz joga a moeda para cima, não é assim? Todo mundo ia querer só a cara, se só tivesse cara. E como é que ia ser? Não é? Então, assim como a moeda que tem dois lados, toda história que envolve um casal tem duas versões, tem dois lados. Precisamos ser brandos ao falar um com o outro, usando de paciência e amorosidade. O irmão Wellington, antes da minha fala, ele trouxe uma reflexão importante para nós. Ele disse assim, olha, não olhe a pessoa que está ali falando. Olhe para Jesus, olhe os ensinamentos que estão sendo ditos ali. Olha a palavra que está sendo proferida, né? A oportunidade que se tem de refletir. Porque tudo que as pessoas disseram aqui hoje, todos os nossos irmãos disseram aqui, e eu também, antes tocou na gente. Eu tenho certeza disso, porque nós somos falíveis. Todos nós erramos. Então, tudo que nós estamos falando aqui toca em nós primeiro. É por isso que eu trouxe essa reflexão, e eu estava, mas Fred conversou, eu estava com ele conversando ontem sobre o que nós estávamos discutindo aqui. E eu disse, olha, tem coisas aqui que eu preciso melhorar, tem coisas aqui que você precisa melhorar. Então, nós precisamos ser brandos ao falar um com o outro, usando de paciência e amorosidade. Tem pessoas que são incontinentes, elas não têm domínio próprio, e aí quando vão falar, parece que vão acabar com o mundo inteiro. Então, se você vive isso em alguém, e de repente alguém está falando outra coisa, cuidado. A Bíblia diz que a gente não deve
olhar para o profeta, mas sim a profecia, porque se ela cumprir, ela é de Deus. Se ela se cumpre, ela é de Deus. Claro que a gente tem que andar em retidão, andar em integridade, andar exercitando os dons do Espírito, o fruto do Espírito, porque Jesus nos ensinou desse jeito. Então, toda vez que a gente ouve uma palavra dessa, a gente fica refletindo, onde eu preciso melhorar? Em que pontos desses aí que nós estamos tratando, eu preciso melhorar na minha vida cristã, na minha vida conjugal, né? Tem gente que quando fala parece um trovão. Provérbios 15:1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Alguém dá uma resposta mais dura e aí os conflitos começam a acontecer. Como diz por aí, o pau quebra, né? O negócio, a chapa esquenta. E tudo é a forma como nós abordamos o outro. Eu posso dizer tudo a qualquer pessoa. Eu tenho que saber como eu vou falar. Eu tenho que escolher bem a palavra para não ferir, para não causar trauma. Uma ferida que eu cause em minha pele por um corte qualquer, eu boto remédio, eu posso costurar, vai sarar, eu vou ficar bom. Mas, às vezes, uma ferida na alma, depende, talvez não se cure nunca. Se a pessoa não tiver encontro com Jesus, a ponto de pedir a Ele e conseguir dele essa cura de alma, a pessoa leva essa ferida para o resto da vida. Como é que vai costurar uma ferida? Eu pergunto. Vamos ter cuidado. A Bíblia diz que a flecha lançada, a palavra lançada, como é que volta? Não volta. A palavra lançada é igual a flecha. Como você pega, ela já chegou lá no alvo que ela deveria alcançar. Vamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque a nossa língua é um algo tão pequenininho, mas ele incendeia toda uma floresta, está escrito na palavra. Vamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Vamos pensar, refletir, que a nossa palavra seja temperada com sal, quando a gente vai abrir a boca para falar com qualquer pessoa e, sobretudo, com o nosso cônjuge. Então, vamos escolher bem as palavras. Assim como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar também assim está escrito na palavra de Deus. Fazer aos homens aquilo que você quer que os homens nos façam. Considerar o pensamento, a visão e a opinião do outro, que é diferente da minha. Entender que o outro é diferente de mim em muitos aspectos. E não poucas vezes vai ter a percepção da realidade de maneira diferente da minha. Porque é diferente de mim. Tem uma realidade diferente, veio de uma família diferente, tem uma cultura diferente. Então, eu não tenho a verdade absoluta. Eu preciso considerar aquilo que o outro também está dizendo. É importante que desenvolvamos a escuta sensível. A gente não quer ouvir, a gente quer falar. É engraçado, nós temos 2 ouvidos, uma boca, mas a gente quer falar mais e ouvir menos. A gente precisa exercitar a escuta, ouvir o outro, usar da empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro. Qual o sentimento que o outro está nesse momento, das situações adversas toda da nossa vida? Uma coisa que, na relação a 2, algo que aconteceu, eu estou, como dizem aí, de boa. Mas e o outro também está de boa? Se eu me colocar no lugar do outro, será que eu vou ficar de boa? Então, exercitar a empatia é de suma importância dentro da relação conjugal, para que as coisas consigam caminhar bem e eu consiga perceber o outro, o sentimento do outro, a intenção do outro, o que ele está sentindo. Precisamos compreender que as pessoas têm trajetórias de vida diferentes, contextos familiares, culturas, questões socioeconômicas diferentes, e num determinado momento da vida resolveram se encontrar, se apaixonaram, se uniram nos laços matrimoniais, tomando a decisão de serem um só no Senhor. Então, a gente tem que ver que eram 2, se formaram um, mas continuam sendo 2 indivíduos. A gente precisa cuidar disso. Também tem a ver a obediência. Eu queria falar, lembra que lá atrás a gente falou sobre a questão da obediência? E aí, esse slide diz assim, a obediência gera milagre e bênção. Em João 2,5, a mãe, Maria falou assim, né? João 2,5 diz assim, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E aí vocês já pararam para pensar se aqueles serventes não fizessem aquilo que Jesus ordenou? Que Jesus ordenou, ele mandou que pegasse uma talha, colocasse água dentro e chamasse lá o mestre Sala para provar aquele vinho. Na verdade, era uma água e Jesus transformou a água em vinho. Agora, imagine se aqueles homens dissessem assim, que nada, eu vou passar por essa vergonha, esse cara vai olhar aqui, vai ver que é água, ele vai ver que não é vinho, e eles resolvessem não obedecer? Vocês já pararam para pensar? Eu estava, depois que a gente foi preparar esse material, que eu fiquei assim refletindo, mas Fred,
Imagine se aqueles homens tivessem resolvido não obedecer. O que aconteceria? Não teria acontecido o milagre e muito menos a bênção. Acaba a festa, né? Acabaria a festa naquele dia, né? O que aconteceria com aquelas bodas, Fred? Teria acabado naquele momento. Naquele momento, o vinho, naquela época, o vinho simbolizava alegria e sem o vinho não tinha festa. As bodas iam acabar naquele momento. Então, vocês observam a importância e o cuidado que precisamos ter com os nossos irmãos, no tocante às suas necessidades. Observe que Maria, ela percebeu a situação, né? Ela diz lá em João 2,3, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Ela podia ter ficado quieta, ela podia não ter se preocupado, ela podia não ter se envolvido, mas ela se implicou naquela situação, mesmo sendo a situação do outro. Ela podia ter deixado a coisa acontecer, né? E aí o ia dizer, mas você deixou faltar o vinho, a culpa é sua, você não comprou, você tinha que providenciar, porque muitas vezes é assim, né? Aí começam as acusações, apontar para aqui, apontar para lá, mas o menino está assim, a culpa é sua, você foi muito fraco, você foi muito forte, você foi muito duro, você foi muito frouxo, né? Assim, afrouxou demais na criação, aí apontar, e muitas vezes a gente se esquece que nós somos corresponsáveis, copartícipes nas alegrias e nas tristezas, nas forças e nas ameaças, né, Marcos? Que acontecem na nossa vida. Nós não podemos nos isentar da responsabilidade do que acontece na nossa casa. Nós estamos, né, nós somos casal, então temos que juntos resolver as coisas. Mas imaginem se Maria não estivesse atenta àquela situação, se ela não intercedesse em prol daquelas bodas, daquele casal, e se aquelas pessoas que estavam lá não obedecessem. Olha o caos que seria. O casal ia se discutir, se aborrecer, porque a festa ia acabar, as pessoas convidadas iam embora. Imagina você numa festa, você faz uma festa, e de repente acaba comida e acaba a bebida. A galera, ó, vai-se embora, não é verdade? Assim também poderia ter acontecido se não houvesse obediência. Então, a obediência gera milagre e bênção na vida da gente. Quando nós obedecemos, nós recebemos de Deus o milagre e também a bênção. E aí, eu queria que Fred lesse a terceira pergunta. Essa aqui, Fred, leia aí essa terceira pergunta. O que você acha que pode fazer acabar a festa? O que você acha que pode fazer acabar a festa? Observe que a gente viu nesse instante, em João 2,3, que poderia acabar a festa era a falta do vinho, né? E aí, a mãe de Jesus diz, não tem vinho. Jesus vai providenciar logo o vinho. Então, coloquem no chat aí, o que vocês acham que pode fazer acabar a festa? A festa é o casamento de vocês. É o casamento do irmão que está, de repente, com alguma situação, e a gente está observando de parte, e não ora. A gente não pode... Porque Maria aqui, se a gente for fazer uma analogia, Maria intercedeu por aquele casal. Nós devemos interceder quando nós vimos casais com problemas. Não é para se meter na vida do outro, mas eu posso dobrar o meu joelho e orar pelo casal que não está bem. Como Maria fez. Maria deu um exemplo positivíssimo para a gente. Outra coisa que a gente lê a Bíblia, mas a gente não para para refletir alguns detalhes importantes. Maria intercedeu por aqueles casais. Quantos de nós, hoje, estamos intercedendo por nossos irmãos em Cristo que estão passando por situações adversas? E aí nós perguntamos a você, Fred perguntou aqui agora, o que vocês acham, mediante tudo isso que nós falamos aqui, que pode fazer acabar a tua festa? Ou a festa do outro? O que a gente pode? Eu queria que vocês colocassem no chat. Lembrando de tudo que nós já falamos, desde a primeira palestra até agora, observe, todas as palestras, elas têm uma ligação. Se vocês pararam para refletir e fazer as analogias, vocês vão ver que todas as palestras, elas têm ligação, né? A questão da relação, a questão financeira, a questão da criação dos filhos, tudo tem relação. Então, o que pode fazer acabar com a festa? Não tô vendo nada aí, que eu não tô olhando o chat, mas digam aí, alguém botou alguma coisa? Será que nada pode fazer acabar a festa? Me digam aí. A gente já deu pistas aqui ao longo de toda a live, não só desse momento que a gente está falando aqui, mas ao longo de toda a live, a gente já deu pistas. Falta de zelo, isso mesmo. Descaso, isso aí mesmo. O que mais? Eu quero ver outras pessoas participarem, viu? A discórdia, isso mesmo. O que mais? Palavras grosseiras, isso mesmo.
Observe que tudo isso são raposinhas. O que são as raposinhas? Elas entram no lugar onde as raposas grandes não conseguem entrar. Já perceberam? Raposinha piquititita. A Bíblia fala sobre as raposinhas. Elas entram no lugar onde as raposas grandes não alcançam por conta do seu tamanho. As dunas de areia, elas são formadas por pequenos grãos de areia. Nas tempestades de areia, você pode observar que já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre o deserto, ou esteve lá, porque às vezes a pessoa já pode ter estado lá nesses lugares, né? Eu nunca estive, mas eu já pude ler um pouco sobre isso. Às vezes tem um lugar que não tem duna nenhuma, um deserto lá qualquer, mas de repente uma tempestade de areia. E quando acaba a tempestade, aparece uma duna gigante ali num determinado lugar que não tinha duna nenhuma. E quando vai olhar, gente, como essa duna apareceu aqui? Pequenos grãos de areia trazidos pelo vento. Quais são os pequenos grãos de areia que vocês estão permitindo que o vento traga para a vida de vocês? Mentiras, isso também é uma raposinha terrível, essa mentira. Indiferença, perfeito. É uma raposa triste essa indiferença, viu? Gera muitos problemas. Olha, raposinhas que entram e tentam acabar com a nossa festa, além de todas essas que vocês colocaram aí, eu sei que tem mais no chat, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vocês participam bastante, deve ter mais aí. Desobediência à palavra de Deus, falta de compreensão, falta de diálogo, falta de amor, falta de perdão, tudo isso são raposinhas que podem acabar com a festa, não é? O vinho novo, a gente pode fazer o comparativo com aquele vinho que Jesus... Observe, tinha um vinho que já tinha sido preparado pelos nubentes, né? E, de repente, Jesus faz um vinho excelente. Não é o vinho novo no sentido de temporalidade, que ele diz que o vinho mais velho é o melhor, não é? Mas só que o vinho de Jesus, feito naquela hora, é melhor que o melhor... Foi melhor, com certeza, eu não tenho dúvida disso, do que o melhor vinho já produzido no mundo inteiro, em qualquer tempo. Então, para que a gente possa provar esse vinho novo, que é o vinho que Jesus faz, é o vinho que ele produziu lá, como milagre nas bodas de Caná, nós precisamos mudar muitas vezes as nossas atitudes. Nós precisamos colocar o Senhor como centro do nosso casamento. É Ele que vai operar, né, renovação e vida. É Ele que vai mudar todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor transforma maldição em bênção. As coisas ruins em coisas boas. Ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Ele inclina o nosso coração também. Nós precisamos nos disponibilizar também. Que prossigamos no esforço de provar constantemente, diariamente, o vinho novo no nosso casamento. Que não seja somente naquele momento que a gente se conheceu, não? Se encontraram, se apaixonaram, resolveram se unir no laço matrimonial. Era tudo lindo no início. Depois a gente vai passando o tempo e a gente vai esquecendo lá atrás, quando a gente dava flores, quando a gente fazia declarações de amor, quando a gente ligava todo dia, quando a gente estava perto, quando a gente dialogava. Então, não permitam que as raposinhas entrem e destruam o casamento de vocês. Que não permitamos que essas raposinhas entrem e destruam o nosso casamento, mas que prossigamos no esforço de provar esse vinho novo que vem de Jesus Cristo para nós, porque Ele é que tem o melhor, esse vinho de excelência que só Ele sabe dar para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude e que possamos provar mesmo esse vinho novo que vem de Deus. Obrigada. Quem quiser se colocar, perguntar, complementar, fique à vontade. Eu queria fazer uma complementação aqui na questão do baixar a guarda, né? Voltando lá, e eu entendo que o baixar a guarda está diretamente relacionada com a humildade, porque a humildade é o fruto do amor, né? Então eu posso até dar o exemplo aí de Wellington e Márcia, né? Que impressionantemente eles foram simultaneamente tomar a decisão, né? E em função do amor, o amor que um tem pelo outro, né? E esse amor é o amor de Deus e o amor eros, né? Tanto o amor da paixão quanto o amor divino que há na vida deles. Então a gente observa, foi um exemplo claro e o interessante que olha como são as coisas. A live começa falando no amor e vai terminar no amor, né? Porque a última fala de Rose está tratando justamente do amor, né? Que essa questão de baixar a guarda, ela depende do amor. E foi isso que fez com que o Wellington e Márcia
baixassem a guarda simultaneamente, que é interessante isso, né? E os dois tomaram uma atitude de se perdoarem mutuamente. Por que isso? Porque é o amor. Então, a humildade que faz a gente deixar o nosso ego de lado, independente de a gente estar certo ou não, mas, acima de tudo, o amor. Você vê, você trouxe o exemplo da moeda. Eu até coloquei aqui uma moeda e fiquei observando, né? Você falou dos dois lados da moeda, mas o interessante, tem dois lados, mas a moeda é uma só. Então, ainda que eu esteja certo e ela errada, o problema vai atingir a unidade, que é a moeda. Tem dois lados, mas é uma unidade. Então, é interessante, a live está encerrando no amor, e o amor realmente é o vínculo da perfeição. Louvado seja Deus por isso. Verdade, meu irmão. A moeda é uma só. Embora ela tenha duas faces, né? É uma só. Boa reflexão. Já vou acrescentar, tá vendo quando eu for falar do dia da moeda, já vou inserir isso também. Amém. Glória a Deus. É bacana. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí, gente? Ô, César, o Léo. Cadê Márcio Hélio, que geralmente faz os comentários aí? Muito bom, foi muito bom, né? Esse alerta final. E até a gente vai também, né, fazendo esse link, né, de como continuar com a festa. A gente coloquei aí até no chat, porque a gente às vezes fica, né, vendo, foram várias palestras, né, foram várias falas, mas isso tudo, o propósito disso tudo é continuar com a festa. Qual é a festa? É a família. Então, somos nós que temos que continuar com a festa, somos nós que temos que ouvir esses ensinamentos, fazer nossas reflexões e praticar, colocar em prática no nosso casamento, porque nós precisamos colocar isso em prática. Nós não podemos ficar, teve uma live, a gente ouviu, mas a gente precisa, a partir de hoje, a partir de agora, terminou a live, vamos ver o que a gente vai colocar em prática. Vamos colocar em prática esses ensinamentos, porque essas reflexões, é bom também alertar que é muito boa para nós, né? Eu acho que quando a gente parou para pensar nessa live, a gente já também foi tratado com relação a cada ponto desse, né? E que o Senhor esteja aí abençoando e guardando cada um de nós. Gente, vamos orar nesse instante, pois o horário já está um pouco puxado, né? Foi muito bom estar com vocês, né? Eu acho que todos que acompanharam até agora, que o Senhor toque no coração e que a gente venha aprender com cada palavra, né, que foi dita nessa tarde. Amém? Márcio e Wellington iam fazer um comentário aí? Não, eu só queria acrescentar que foi muito bom fazer parte da live hoje. Todos os temas abordados foram de extrema necessidade, né? E quando vocês falam em ser felizes no tema, eu acrescento dizendo que foi colocado diante de Deus, né? Houve uma consagração em prol disso, uma oração em prol disso, e Deus, ele direcionou. Então, tudo é para a glória de Deus e está começando justamente em nós, para que a gente possa se colocar, né, à frente, e a partir daí os exemplos vão ser dados e quem estão ao nosso redor ou derredor possam assimilar tudo isso que foi passado hoje aqui, vendo em nós o testemunho de vida, né, que é mais importante muitas vezes do que eu falar. Então, quando a gente pratica tudo isso que foi mencionado aqui hoje, eu acho que tem um poder, uma força muito maior do que só a fala, porque vão ver em nós o cumprimento daquilo que estamos falando. Então, eu gostei muito, parabéns, que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Até aqui. Deus abençoe. O César, logo depois da oração aí, eu dou dois ou três recados aí rapidinho para a gente encerrar. Eva, pode fazer a oração de encerramento aí. Vamos orar? Então vamos chamar a nossa irmã Rose aí, né? Fred e Rose aí, para fazer essa oração de encerramento aí.
Amém. Amado Deus, eterno Pai, a quem rendemos toda a glória, e todo louvor e toda a majestade, porque somente o Senhor é Deus, não há outro. Pai, nós te glorificamos e te engrandecemos, porque sabemos que a tua palavra achou guarida em nossos corações. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é como espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, até a divisão entre a alma e espírito, Senhor, e faz tudo aquilo que precisa para nós, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer espiritualmente. Pai, que cada casal que ouviu, cada família que está aqui presente, as que estão representadas, que ainda irão ouvir, meu Deus, essa live, que elas sejam abençoadas, que elas sejam alcançadas, que a tua palavra renove, que a tua palavra, meu Senhor, produza renovo na vida de cada casal, de cada família, abençoe os filhos, abre, Senhor, nosso entendimento para que possamos compreender qual é a tua vontade para as nossas vidas e para a vida de cada um de nossas famílias, meu Pai, para a vida de cada membro de nossas famílias. Nós te agradecemos, Pai, porque teu Espírito Santo conduziu todas as coisas da forma como o Senhor quis, porque tudo é conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor soberano. Obrigada por tudo, guarda cada vida, Senhor. Continua, meu Pai, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meus queridos. Primeiramente, do nosso casal aí da liderança aí, o César e a Eva, nós gostaríamos de agradecer a presença aí do Cristiano, de Wellington e Márcia, né, que muito abrilhantaram esse momento, participando conosco. É o nosso propósito, ao longo desse ano, estar trazendo mais casais para participar, interagir conosco através dessas mídias sociais, para que a gente possa fazer um envolvimento de todos os casais, para que as pessoas não fiquem somente participando por chat, né? Nós vamos fazer grandes reuniões também internas, para que a gente possa compartilhar com todos. Queria dizer a vocês também que o nosso trabalho é um trabalho que está todo ele calcado naquilo que vem da Coordenação Nacional de Casais. Nós já temos um material específico que nós estamos seguindo. Aqui está o primeiro material que nós estamos seguindo, certo? É a nossa revista anual. Nós discutimos 2 temas hoje, nessa palestra de hoje, que são justamente desse material que aqui está, que é um material para o ano inteiro, onde a gente vai estar abordando outros temas que estão presentes nesse material aqui do CONAC. Nós também estamos aguardando aí a chegada do material do curso Gerando Referências, não é isso, Eva? Para que a gente tenha mais profundidade no conhecimento, para que a gente possa formar líderes familiares, para que as pessoas, nós tenhamos famílias verdadeiramente estruturadas e organizadas. E como eu tive a oportunidade de dizer lá na igreja, o grupo de casais é o grupo mais transversal da igreja, porque a família toda está presente nos outros grupos. O homem está presente no grupo de homens, a mulher está presente no grupo de mulheres, eles formam um casal. O casal gera filhos, né? E os filhos estão presentes no grupo de jovens e no grupo de adolescentes. E os filhos estão ligados a quem? Ao marido e à mulher, que são parte do grupo de casais. Então, nós somos transversais, nós estamos no diaconato, nós estamos em todos os lugares dentro da igreja. Então, esse é o grupo que tem que ser fortalecido, esse é o grupo que nós temos que estar orando por toda a igreja, via de mão dupla. Nós somos alimentados e alimentamos. E por isso nós estamos pedindo aqui a sua participação. Nós queremos também pedir a todos que estão fazendo parte lá do nosso grupo no WhatsApp, que ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, pode nos procurar que nós inserimos também. E nós gostaríamos de contar com a sua colaboração no sentido de preencher a ficha, o formulário virtual que lá está, porque nós queremos saber qual é o dia do seu casamento, qual é o dia do aniversário de cada um dos cônjuges, para que nós possamos, então, orar por vocês, orar pelo seu casamento, orar pela data de aniversário, para que isso não passe batido. Isso é importante, que nós façamos essa celebração dentro do grupo para vivificar a importância do casamento. Né? Então, nós queremos celebrar as bodas de prata, as bodas de ouro, todo tipo de boda que tiver por lá. Que Deus abençoe todos poderosamente. Depois nós postamos aí para vocês o link, ok? Deus abençoe. Zé. Senhor abençoe e guarde, viu? Vamos orar um pouquinho para a gente encerrar. Já oramos. Já oraram? A minha conexão caiu, nem ouvi. Muito obrigada, viu, meus irmãos? Olha a importância de ter um grupo desse, de fazer parte de um grupo desse, é muito bom, viu? Senhor abençoe e guarde cada um de nós. Amém. Mas se quiser orar de novo, não tem problema, não. A bênção já foi liberada, meu irmão.
Que Deus abençoe a todos aí grandemente. Gente, estamos encerrando a nossa live aqui, pública. A gente vai continuar aqui por dentro do canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, com o próximo tema. Nós vamos divulgar grandemente para vocês. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.